Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, o seu podcast semanal, que aqui a gente fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro, também sobre os perrengues e as vivências de sucesso que a comunidade negra enfrenta. E lembrando que esse episódio de hoje tem o apoio do Banco Afro, que é uma fintech de impacto social que visa levar cidadania e dignidade financeira para todas as pessoas, com foco nas classes C, D e E. Para conhecer um pouco mais sobre o Banco Afro, lê o QR Code na sua tela, não sei se vai estar aqui, vai estar em algum lugar aqui, lê esse QR Code, conheça mais sobre o Banco Afro, baixe o aplicativo, abra sua conta, totalmente gratuito lá, e venha fazer parte da família Afro, né? Ser um cliente Afro também. E hoje estamos tendo a honra de receber aqui Kênia Maria. Que felicidade que a gente está aqui, tá? Ai, obrigada pelo convite. Nossa, eu estou muito feliz mesmo assim de ter aceito o nosso convite. E agradecer a Thaís Bernardes que fez a ponte pra gente, né? A Thaís fez a ponte, brigadão mesmo por estar aqui. É como eu falei, assim, tem algumas pessoas que vem aqui, que eu sempre faço uma listinha, eu dou os meus cheques, né? Assim, eu queria fazer com fulano. Vou dar mais um cheque hoje. Eu dei uns 4 cheques já um tempo atrás aí, hoje eu vou dar mais um cheque na minha listinha ali. Ai, que honra. Pessoa que eu queria conversar. E esquecendo tudo, assim, toda a sua profissão, esquecendo o seu trabalho na ONG, a gente fala um pouco sobre ele também. Uhum. Quem é a Kênia Maria, para quem não te conhece? Oh, meu Deus. Tô descobrindo, hein? Estamos juntas nesse processo. Tô descobrindo a Kênia Maria a cada dia. Hoje, agora, 2023, Kênia Maria é uma mulher feliz, né? Uma avó. Eu tenho o Malawi e o Ayô, né? Meus 2 netos. E eu acho que isso define muito o que eu sou hoje. Ser avó é um grande barato, é uma viagem incrível. Para uma mulher negra, né? Uhum. É mágico. Eu acho que é a felicidade dos meus ancestrais, ver minhas sementes, aí minha continuidade. Eu sou muito isso me define muito hoje. Família, né? De verdade. Eu estou vivendo uma experiência maravilhosa quando se fala de família. Eu estou descobrindo o que eu gosto cada vez mais, sentindo prazer em realizar coisas, me encontrando com a Kênia atriz de uma forma muito visceral, que eu tinha perdido no início da segunda década de vida. Então a Kênia Maria hoje é essa mulher, avó de Malawi e do Ayô, muito disposta a viver e que está tendo um encontro muito íntimo com a arte. Hoje eu vivo esse momento. Que maravilha. É avó coruja? Nossa, muito. Demais. Não gosto nem de postar foto dos meus netos. Não gosto. Muito coruja. É tipo daquela que assim, na casa da avó pode tudo? Pode doce, pode tudo, né? Tô aqui pra estragar, pra dar trabalho. Então é uma avó raiz, né? A avó raiz. A avó bem raiz. E como é que foi sua trajetória da infância até ingressar no mundo artístico? Como é que foi essa caminhada? A gente sempre, claro, toda mulher negra, eu tô com 47 anos, nasci nos anos 70, e então a gente tem aí os anos 80, que foi um caos. Acho que toda mulher negra da minha geração vai ter uma história dolorida. Claro que existem exceções, mas a história do Brasil que construiu pra gente foi essa, uma história de desafios. Então atravessei todos os desafios que toda mulher negra atravessa na sua juventude, na sua infância. Tive uma infância feliz e muito traumática também, né? Enfrentei abusos, estamos num lugar de vulnerabilidade. Então estou falando aqui da minha história, mas como eu ocupo esse lugar de mulher negra na sociedade, que tem uma voz, eu estou dizendo que a minha história é muito parecida com a história de outras mulheres negras. Porém, eu observo sem muito romantismo, sabe? Por exemplo, relações com mãe, com pai, né? Hoje eu olho minha mãe como uma pessoa, como uma mulher. Eu
todas as violências que atravessam as mulheres negras e as nossas relações. Não foi uma infância super feliz, mas eu tenho uma tia, Ivanete, que é uma mãe também para mim, que é responsável pela minha educação, uma avó incrível, né? Bisavó, eu convivi, eu nasci num terreno no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu venho de uma família de capoeiristas, uma família negra, sabe, que entende a sua importância, que entende a sua importância e sempre se guiou através do samba, né? Que é uma filosofia negra e é uma religião de matriz africana, o samba. Então, assim, o samba me ninou durante meu crescimento, minha juventude, minha infância, e me cuidou muito, sabe? Me protegeu de violências quando pôde. E o samba guiou a minha família. Então, minha juventude é marcada, minha vida é marcada como qualquer de outra mulher negra, com suas atravessada por violências horrorosas, por relações tóxicas e com também muita felicidade, com muito samba e com muita filosofia e com muitas experiências que outras meninas não atravessaram por vir de uma família negra do subúrbio do Rio de Janeiro. A gente vê que essa questão desses abusos, dessa violência contra a mulher é muito mais comum do que a gente imagina que fosse, na verdade. Nunca deveria ter nada disso. Que fosse assim. Porque a gente ouve relatos, a gente ouve muita coisa que acontece e tal. E eu falei isso aqui já em outras gravações, em outros podcasts, que eu tô no finalzinho do livro da Viola. Em Busca de Mim, a autobiografia dela, né? E ela fala sobre isso, que ela sofreu abuso na infância pelo irmão. Uhum. E ela conta assim, ela falou assim, eu tô na minha casa, na minha casa, em tal lugar, com o pé direito de 4 metros de altura, na minha cozinha de mármore, falando com a minha mãe que eu fui abusada pelo meu irmão. E a mãe não sabia daquilo. E a mãe, as pessoas começam a conversar, começam a chorar e tal, naquele momento. E a gente vê que isso é muito comum. Acontece, é muito comum. Muito. E talvez também, eu fico olhando outra coisa também, que é a hipersexualização do corpo negro, da mulher muito, muito mais. Né? E uma coisa que assim, que é a mulata tipo exportação, a negra que tem o corpo escultural, aquela coisa toda, e sempre há essa erotização exacerbada do corpo feminino, né? Da mulher negra principalmente. Uhum. Essa questão, você citou Viola, e quando ela fala para a mãe que foi abusada pelo irmão e a mãe se surpreende, existem casos que a mãe duvida da mulher, né? Sim. E fica do lado do homem e acredita que... Em muitos casos, assim, né, de abuso quando a mulher... Por isso que é tão difícil da mulher falar, porque a voz do homem sempre vai ter muito mais força, ela vai virar uma louca, enfim, todas as estratégias que a misoginia oferece para calar essa mulher. Então, quando ela resolve falar, às vezes dentro da família, ela fica descredibilizada, inclusive pela mãe, né? O irmão, se estiver casado, pela mulher do irmão. Então, assim, é muito difícil. A hora da denúncia, eu acho que a hora... Existem as leis, né? Lei Maria da Penha está aí 15 anos, contra a violência doméstica. A gente já reconhece a violência psicológica, que é uma violência muito sutil e que pode acabar com a vida de uma mulher, tanto quanto um tiro. Pode acabar com a vida de uma mulher em vida, sabe? Então, é necessário estar atento a isso. Tem as leis existem, elas estão aí, mas existe um processo muito difícil que é ir até uma delegacia ou simplesmente falar para a família, porque na maioria das vezes a mãe, o pai, elas desconfiam da mulher, né? Existe uma imagem criada trazida pela Europa, pela colonização, em relação ao corpo da mulher, quando se fala em hipersexualização e as violências que assolam as mulheres negras, né, devido à nossa vulnerabilidade. A cada 3 casos de violência, de abuso, de feminicídio, 2 dessas vítimas são mulheres negras, né? Somos quase 70% dos casos de feminicídio no Brasil. Agora, recentemente, a deputada Érica Hilton acabou de
colocar esses dados nas suas redes sociais, a gente está sempre denunciando esses dados. E somos a base da pirâmide social e por isso mais vulnerável. E essa violência é muito forte e ela, às vezes, ela se mantém em contra-abrigo por causa do silêncio. Porque a mulher, ela vira louca, ela é descredibilizada e ela duvida dela mesma. E como ela não tem apoio, às vezes, mesmo dentro da família, ela se cala. Então, essa violência encontra um abrigo e manutenção de uma forma muito, muito protegida, né? Essa violência. Então, sobre a hipersexualização do corpo da mulher negra, é interessante você falar, porque ontem eu estava jantando com a rainha da Mangueira, Evelyn Bastos, e estávamos falando exatamente sobre isso, né? Porque eu tenho esse olhar que eu acho que quem cobriu o nosso corpo foi o europeu, né? E a Evelyn, ela traz esse discurso na Mangueira sobre o corpo da mulher negra, os movimentos do quadril da mulher negra, o porquê que a gente movimenta o quadril. Quando a gente sacode o quadril, a gente movimenta o mundo, né? Trazendo a Angela Davis aí no movimento das mulheres, a base da pirâmide social quando se movimenta, que é a mulher negra, ela movimenta toda uma sociedade. A gente sacode o quadril, eu estou falando porque o movimento dos quadris foi descoberto em Kemet, Egito, né? 5.000 anos antes de Cristo, é uma dança sagrada. Então, assim, eu tenho bastante cuidado com essa questão da hipersexualização, porque isso é uma responsabilidade do branco. Sim. Né? É uma responsabilidade dele. Ele tem que se olhar. Quando ele olha o movimento do quadril de uma rainha, né, de uma mulher negra, e não se controla e exerce sua violência, seu poder, ele precisa se rever. Não a gente cobrir o nosso corpo, sim, né? Sim. Então, porque nós chegamos aqui e aqui a gente descobriu que tinha que andar toda tampada, né, embaixo de um calor de 40 graus nesse país tropical, porque estávamos na presença de homens que perderam sua humanidade, né? Que são os homens brancos que colonizaram esse continente. Então, devido à falta de humanidade dessas pessoas, a gente tem que repensar os nossos corpos, que são livres e que têm uma harmonia, uma conexão muito grande com a música e consegue acompanhar a música, que é uma arte sagrada. Então, esse movimento, esse corpo só pode ser sagrado, né? Então, eu acho interessante o trabalho que a Rainha da Mangueira faz de apontar onde está o erro, nos olhos de quem hipersexualiza ou no meu corpo, que é sagrado, criado pelas divindades, criado por uma energia maior que alguns chamam de Deus, orixás, enfim. Então, acho que o homem branco, mais uma vez, e a mulher branca também, precisa se rever. E quando você fala que é diferente as violências, né, da hipersexualização da mulher, do homem, ela se dá diferente quando eu falo da sofisticação do racismo, mas quando você vai ver, os números em relação à violência desses corpos são iguais, seja no estupro, no abuso psicológico, ou matando, eliminando corpos negros, de homens negros na sociedade, que a gente consegue até perceber um fetiche, né? O Brasil tem um comportamento muito esquisito. Eu acho não é normal. É um amor no carnaval, é um desejo. Eu canto para Exu, mas eu atiro pedra na Mãe de Santo, eu mato a Mãe Bernadette. Ao mesmo tempo, eu canto para Exu e jogo flores no mar. Existe uma violência que a gente não precisa estudar, mas o branco precisa se rever, né? Então, por isso que a gente não entende, às vezes, como é que se dá aqui e aqui esses números estranhos e macabros, né? Sim, sim. Que a gente tem que ver e entender e lidar todos os dias. 70% dos homens, ou quase 80% dos homens negros morrem vítima de arma de fogo, de violência dos 14 a 29 anos. Lidar com isso todo dia, sair e você ser um homem negro e lidar com esses dados. Ser uma mulher negra e lidar com esses dados. E lidar com o seu corpo. E lidar, entender que ele é humano, que quem está olhando ele tenta eliminá-lo é que precisa
encontrar um lugar e não pode viver em sociedade, né? Exatamente isso. Ó, dizem que quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Eu falo muito. Não, é excelente, isso é muito bom. Começou. A gente vai fazer uma pausa agora para o primeiro comercial nosso aqui, nosso primeiro intervalo. A gente volta já já. E só lembrando para você que está nos assistindo aqui no YouTube, deixe seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e siga também o podcast Voz Afro nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Voltamos já já com Kênia Maria. Olá, estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro, conversando hoje com a atriz Kênia Maria. E além de atriz, tem outras atribuições também, né? E você é defensora do direito das mulheres na ONU. Sou defensora das mulheres negras pela ONU Mulheres. Eu fui convidada para fazer a divulgação da agenda, né? Que inaugurou no Museu do Amanhã. Eu apresentei Eles por Elas e todas as agendas da ONU, as 17 ODS, sobre o impacto global da ONU, sobre a preocupação com o aquecimento global, que isso envolve mulheres, né? Então, a ONU Mulheres me chamou para colaborar com a divulgação dessa agenda. E aí é muito interessante essa minha chegada na ONU, não só a minha, mas como de Camila Pitanga como mulher negra, embaixadora da ONU Mulheres, Thaís Araújo também como defensora das mulheres negras, porque é uma reivindicação das mulheres negras, da marcha das mulheres negras intelectuais, das artistas, das mulheres negras de toda a sociedade brasileira que pensa a mulher negra dentro dessa agenda que fala de uma proposta para uma sociedade mundial em relação a pensar mulher no mundo e suas violências e tudo mais. E aí, mulher negra dentro da ONU é muito interessante. Aqui no Brasil, essa nomeação é para essa agenda que chega aqui no Brasil, para a divulgação da agenda no Brasil, porque a gente traz uma discussão sobre gênero muito interessante, né? Quando se pensa mulher, não se pensa negra, né? Existe negros, homem e mulher, né, brancos. Então, assim, quais são as nossas demandas, como a gente estava falando agora no intervalo do grande abismo que existe entre mulheres e homens negros, né, quando a gente fala do poder, do machismo, que é a misoginia, né, o feminicídio, as violências que o machismo reproduz, que são grandes desafios dentro da ONU Mulheres, são pautas importantíssimas, a violência psicológica, que acaba com a saúde das mulheres, né? Isso é muito grave, reconhecido, mas muito difícil de provar, né? Já quero deixar um recado para as mulheres. Mulheres, guardem mensagens, trocas, conte para suas amigas. Violência psicológica é muito nociva. E a gente não discute isso e tem que começar a discutir na infância. Mas falando ainda das diferenças, como isso abala, como isso afeta homens e mulheres negras, as feministas, né, o feminismo branco, as feministas, elas me perguntam muito sobre a violência dentro dos homens negros, a violência dentro da comunidade negra, e o que eu estava falando com você agora no intervalo, que é muito diferente, né? Como é que o homem negro ele cresce, ele precisa alforrear sua mãe que está ainda na cozinha de uma mulher branca, que o nosso trabalho ainda é de resgate, né? E o homem branco não, ele está no topo da pirâmide social. Então existe uma diferença muito grande quando a gente fala de violência, de machismo, apesar dos homens negros estarem reproduzindo uma violência que foi trazida no navio pelos brancos, né? Então a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente também violenta nossas mulheres, a gente reproduz essas violências, e isso é muito nocivo para a nossa comunidade. Você falou essa questão das mulheres falarem umas com as outras, né? Guarda mensagem e tal. E conversar sobre isso, né? Sobre essa violência psicológica, esse abuso moral, esse assédio moral, e todas as formas de abuso que acontecem em uma relação entre duas pessoas, né? E a gente observa que, assim, até alguns anos atrás não se falava nisso. Não. Era tudo mimimi, né? Até hoje não se fala em mimimi ainda, né?
Muito. E assim, é uma expressão que eu odeio. Eu não gosto dessa expressão. Eu sempre falo assim, acho que mimimi é a dor que não dói em você. É a expressão de quem tem muito argumento também. Também, né? também. Porque... Também tem isso também. Mas hoje se discute um pouco mais sobre isso. Você vê uma perspectiva de melhora para o futuro? Em relação a se daqui a 5, 10 anos, a gente vai estar em outro nível de discussão, de debate, ou não? Você acha que a nossa sociedade ainda caminha passos muito lentos em relação a isso? Porque, assim, eu imaginava que a gente estava caminhando passos bem consideráveis em relação a muita coisa. Vamos falar sobre a questão racial, por exemplo, sobre racismo. Acho que a gente está melhorando essa questão no Brasil. Mas, de repente, nos últimos anos, parece que as pessoas que se sentiam intimidadas a falar sobre isso ganharam coragem. Uhum. E a gente tem visto casos, assim, muito explícitos de racismo ao redor do mundo inteiro. Uhum. Né? E, assim, eu falei assim, cara, a gente tá retrocedendo em relação a essa questão racial, por exemplo. Em relação a violência contra a mulher, acho a mesma coisa, porque volta e meia tem um caso de feminicídio, volta e meia, todo dia tem caso de feminicídio. Você vai no site, você vai ver os casos. Se você pegar a sua rede social aqui, abrir uma coisa aqui, você vai ver caso. Então, todo dia tem um caso de racismo diferente, sabe? Sim. E caso de violência contra a mulher também. Então, a gente vai estar caminhando certinho, a gente está caminhando para melhorar isso? Ou a gente está retrocedendo enquanto humanidade, enquanto sociedade? Nossa, que pergunta difícil, assim, porque, claro, a gente, quando fala assim, será? Eu penso sempre no que a gente tem como exemplo o Quilombo dos Palmares, né? Mais de 100 anos de resistência dentro de uma sociedade escravocrata, o racismo em alta, o mercado de escravos a todo vapor. E a nossa comunidade, homens e mulheres negras, conseguiram construir um espaço político com mais de 4 gerações de negros livres dentro de um Brasil violento, né? Sim. Então, assim, muita gente até fala de será que existia? Era mágico? Não é? Começaram a duvidar da nossa... Então, assim, falar de resistir, a gente resiste desde o primeiro vez que a gente pisou aqui, mas e aí também fazer uma avaliação de que avançou, não avançou. A gente olha e vê os números e vê o Brasil segundo o país mais preto fora do continente africano. Pô, não avançamos. Nós somos a África fora da África? Não teve avanço. Quando eu olho a TV ainda, e eu falo muito sobre a ausência do negro na publicidade, no audiovisual, ainda choca. Quando eu penso que eu sou uma África fora da África. Mas quando eu olho também a sofisticação, o racismo como ele acontece no Brasil, todos os projetos para clarear, a solidão da mulher negra, todas as formas que a sociedade e que o racismo conseguiu para desarmonizar e para promover os nossos desencontros, eu vejo que nós somos incríveis, né? Porque a gente consegue ultrapassar tudo isso. E aí o que eu falei, essa confusão que o Brasil, a gente tem que comemorar, porque a gente positiva o nosso ori, nossa cabeça, né? A gente cuida da nossa saúde mental, a gente tem que ter esperança. Acho que ruim deve ter sido há 100 anos atrás, ou 10 anos atrás. Eu acho que esse debate, por conta das redes sociais, ele vai avançar, ele tem que avançar, né? Minha filha já não pensa como eu. Ela já não aceita as coisas que meu corpo aceitava, ela já tem algumas rejeições. Essa geração que está aí, ela já não quer discutir coisas, eles querem viver, né? Mas ao mesmo tempo é isso, é a confusão que o Brasil traz e que me dificulta te dar essa resposta. A gente é um povo que tem o maior espetáculo, o maior carnaval, o maior espetáculo da terra a céu aberto, o maior palco teatral é a Marquês de Sapucaí, é a Avenida Darcy Ribeiro, que é um espaço de educação, né? A gente tem uma proposta civilizatória para a humanidade, é o que a gente tem. Então, assim, eu comemoro, mas assusta, porque o Brasil não é para amadores. Não mesmo. Não é para amadores. Não mesmo. É todo dia descobrindo como sobreviver. E comemorando também, né? Sim, sim. Nesse país que é o que eu estava falando, que mata a mãe Bernadette e canta para Exu e joga flor
Rosa Branca para Iemanjá, no mar, no dia 31, mas assassina uma Ialorixá. É muito confuso, é muito difícil responder. Tá melhorando, tá indo para onde? Eu sei que a cada dia a gente tem motivos para comemorar, olhar para trás e falar: caramba, caminhamos bastante. Nossa, mas é difícil. É sofisticado, não é para amadores. Você fala que vai muito aos Estados Unidos. Você acha que lá é um pouco diferente daqui em relação a essa questão racial? Muito. Tem bairros negros, igrejas só de pessoas pretas e tal. Então, lá tem muito isso, que aqui há mais essa mistura, né? No Brasil há muito mais esse vamos dizer, não vou dizer intercâmbio, que não seria intercâmbio. Miscigenação, uma ideia, né? Porque não existe um problema, foi um projeto. A miscigenação foi um projeto. Sim. Eles achavam que em poucos anos conseguiriam, o Brasil não teria mais negro, né? E isso não acontece. Eu fico com cuidado, eu já fui muito criticada por falar dos Estados Unidos e pensar, porque eu me sinto muito à vontade lá. Eu fico no Harlem e no Brooklyn, quando eu vou pra lá, que eu tenho uma família lá, que amigos. Normalmente são bairros mais negros, né? Bairros negros. O Brooklyn hoje já tá virando a esquerda. Os brancos alternativos da América, eles estão descobrindo o Brooklyn. Então, assim, tá acontecendo... Isso já acontece lá após o ataque das Torres Gêmeas. Os brancos de Manhattan atravessam a ponte, que é um lugar mais seguro, onde tem preto não vai ser atacado. Tem vários debates sobre isso. Então tem uma gentrificação que o Brooklyn está sofrendo. Harlem ainda não, ainda sabe mais raiz. Mas em cima disso... A diferença, não só essa diferença, mas a questão assim, a gente está vendo o Brooklyn, hoje está um pouco mais, pessoas brancas estão frequentando, o Harlem, por exemplo, não. Você não acha que a gente acaba que está vivendo num apartheid do mundo moderno? Bairro extremamente, por exemplo, a periferia totalmente preta. Né, praticamente quase a sua totalidade preta, a periferia bairros nobres são bem embranquecidos, e é meio que não se misturam. É como aqui no Brasil você está falando? No Brasil, lá também talvez. É porque isso foi estratégia de sobrevivência, né? Os Estados Unidos teve uma lei, né, de segregação, como a África do Sul, lei. Aqui eu nasci, eles estavam queimando. A KKK estava a todo vapor, né? Queimando os pretos nas ruas. As imagens que nós tínhamos de corpos negros nos Estados Unidos, a marcha de Luther King, a luta de Luther King pelos direitos civis para que quebrasse, né, para que integrasse o negro na sociedade. Essa discussão acontece lá, muita gente acha que não foi vantagem, que era melhor estar mais separado. E aí quando você convive, você fala, porra, é uma paz estar longe de gente branca. Eu sei que essa frase aqui vai causar um efeito, mas é uma paz. É um belo corte essa frase. É uma paz. Eu falo e as pessoas falam assim, você tá falando dos Estados Unidos, Brasil, você é brasileira. Cara, o Brasil não gosta de mim. Então, qualquer lugar da América que me ama, que eu posso caminhar na calçada e viver em paz, é meu lugar. Não teve um projeto para eu ser brasileira. Ninguém pensou na minha cidadania. Então, não tem um compromisso, esse compromisso, né? De, os Estados Unidos, calma, os negros lá. Eu sou uma negra do mundo. Eu vivi em Peru, Venezuela, Equador, Estados Unidos, né? Vivo de vez em quando, fico 5 meses, 6, volto. E eu me sinto bem onde eu estou em paz, onde a minha comunidade está vivendo. E lá é interessante só a sensação de caminhar na calçada e ninguém brigar para andar na calçada, como acontece, que o branco se sente o cidadão do mundo, o centro, né? Então ele ocupa uma calçada. Estou falando de uma coisa simples. Você caminha em Copacabana, ele ocupa, ele espera você ir para o meio da rua, porque ele está passando com cachorros, filhos e toda a geração dele na calçada, e a calçada é dele. E aquele corpo fala, você não precisa estar ali imposto. Então, assim, a paz de ninguém te perseguir, porque é separado, porque a escola é de criança preta. Então, ali ninguém nunca vai ser chamado de macaco. Então, essa paz, fora a discussão, separado, não é... Gente, vocês odeiam, vocês não nos odeiam. Entendeu? Para com esse discurso. Então, de certa forma, eu não sou contra. Até a gente se organizar, se fortalecer, em alguns momentos a gente precisa se encontrar, né? Eu digo... Eu estava
explicando para uma amiga, pô, mas por que você quer estar com pessoas negras? Essa experiência que eu venho vivendo desde 2019, indo para os Estados Unidos e voltando, falei, cara, alguma coisa na minha saúde melhora. Sim. Atenção. Eu tenho que ser uma outra pessoa quando eu estou perto de uma pessoa branca. Porque elas não estão desconstruídas. Vamos parar, né? Não tem antirracismo ainda. Sim. É um exercício que é uma limpeza que vai ter que ser feita. 400 anos mal resolvidos ainda, que ainda não se resolveu. Então, quando eu falo, pô, eu quero estar no Morro da Mangueira, lá na comunidade, lá dentro, vendo a Evelyn sambar, eu preciso ouvir a bateria, eu preciso acessar isso, eu preciso estar no Harlem, eu preciso entrar, eu sou Ialorixá, mas eu preciso entrar numa igreja negra, porque eu estou vendo orixá aqui, eu estou sentindo, não preciso nem falar a mesma língua. E aí, mas por que você não acha que foi a provocação que você trouxe, o separatismo? A gente não está separando, né? É hora de a gente se encontrar. Mas eu falo assim, imagina você ser sequestrado durante anos. Um dia você sai e vê o sol. Quais são as primeiras pessoas que você quer abraçar? Sua família, depois os amigos. E o branco no Brasil, ele é tão infantilizado que ele acha que ele tem que receber o abraço. Se eu não corro para abraçá-lo depois de um sequestro, mas você só quer estar com a sua família. É uma conversa muito, muito quinta série, sabe? Sim. Que eu tô um tempão sem falar de racismo há muito tempo porque eu não consigo. Vamos ensinar. Eu tô no momento de viver em paz. Né? Eu quero escola preta, eu quero a escola Maria Filipa, que é uma escola de uma grande amiga, Bárbara Carini, que é intelectual, diferentona, que tem que vir aqui conversar com você. Ah, Bárbara, eu tô doido pra conversar com ela. Vou fazer essa ponte, Bárbara. Venha, casa é sua aqui. Eu por favor, acompanho na rede social. Que tem Nossa, sensacional. Para a humanidade. Não é uma escola preta, ok? Mas é um projeto para a humanidade. Sim, sim. Para pessoas, para filhos de pessoas brancas aprenderem o que é humanidade. Porque se perdeu nesse trajeto, nessa colonização. Então, é um projeto para a sociedade que a comunidade negra tem. É um projeto para a sociedade que a Mangueira do Amanhã tem. É um projeto para a sociedade que o Candomblé tem. Um projeto de ecologia, de como não matar rios, florestas, animais. Animais. Nós sacralizamos animais para comer, assim como grandes empresas fazem, sem sacralizar, sacrificando toda a natureza. A gente sacraliza, a gente respeita a natureza, a gente respeita as folhas. E a gente tem um projeto de humanidade, é sobre isso. A gente não está pedindo misericórdia, oportunidade, não. A gente quer salvar o mundo. E aí, estão dispostos a ouvir essa proposta nova? Porque o que está aí já deu certo. É isso. Vamos para a segunda pausa aqui. E a gente volta já para o último bloco do podcast Voz Afro com a Kênia Maria. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do podcast Voz Afro. Lembrando que esse episódio tem o apoio do Banco Afro, que é uma fintech de impacto social que visa dar cidadania financeira e também dignidade financeira às pessoas das classes C, D e E. Pessoas que normalmente não passam pela porta giratória de um banco convencional. No Banco Afro é sempre muito bem-vindo. Então, para conhecer mais, leia o QR Code na sua tela aí e abra sua conta no Banco Afro e vem ser um cliente afro. Voltando aqui agora a nossa convidada, a Kênia. O tempo tá voando. Tá passando muito. Eu falo muito. Você vai ter que voltar aqui. Eu volto. Você vai ter que voltar. Prazer. Eu queria falar um pouco com você agora sobre o direito das mulheres. Quais são os principais desafios que as mulheres encontram hoje para conseguir, não vou dizer adquirir, mas conseguir colocar em prática os seus direitos, na verdade, assim, porque é muita coisa que, como a gente falou anteriormente, né? É desacreditada, é histérica, é isso, é aquilo. Quando a gente fala sobre violência doméstica, por exemplo, mas tem outra N coisas no trabalho, que é o abuso sexual que está sofrendo, que não está percebendo, é o chefe que sempre coloca a mãozinha no ombro aqui e vai ficar alisando, né, o tempo inteiro ali e tal.
Enfim, quais são os principais desafios que a mulher enfrenta? Assim? Só pergunta difícil, né? Nossa, milhares. E aí, quando você me pergunta também quais são os principais desafios que as mulheres precisam enfrentar, aí a gente tem um grande abismo, né? Quando a gente fala de recorte racial. Os desafios, por exemplo, falta citar a Evelyn, minha amiga, rainha da Mangueira, da bateria da Mangueira. Quais são os desafios que a Evelyn tem que enfrentar uma mulher negra formada em direito, moradora da favela da Mangueira, rainha de bateria da escola de samba mais importante do planeta, que promove o turismo e a história do Brasil, né? Conta a história através dos seus enredos, das suas ações. Quais os desafios essa mulher tem que enfrentar e quando a gente coloca uma mulher branca da mesma idade? Né? Então tem um abismo, tem duas mulheres, né? A gente está falando de dois corpos, de um abismo muito grande. O desafio da mulher negra é, ainda que estejamos enfrentando violências psicológicas, ela tem o mesmo padrão de comportamento. O homem ele tem o mesmo padrão, né? Te dizer que provar que você é louca, de que aquilo não aconteceu, te destruir a tua autoestima, o pavor de você ser independente financeiramente, apesar de mais de 60% dos lares ser chefiados por mulheres, né? Isso dentro da comunidade negra. Os desafios são muito grandes, mas ainda assim, enfrentando todas as violências, o homem que vai te dar um tiro, te dar uma facada daqui a um ano, ele não começa te batendo hoje. Ele não vai para o primeiro encontro e te bate, né? Ele vai aos poucos, ele critica a tua roupa, a bunda tá aparecendo, essa roupa tá muito transparente, vai te cortando aos poucos, ele não acredita no seu potencial como atriz, como pintora, ele critica as suas ações, mas existe ainda uma coisa que distancia o nosso desafio, o desafio da mulher negra, é provar que nós somos humanas. Sim. Porque o homem, ele violenta o corpo da mulher branca, ele está violentando uma mulher. Quando ele violenta, quando a sociedade violenta a mulher negra, ele está violentando um animal. Não é nenhum ser, não é uma pessoa. Então eu estou violentando um troço, uma coisa. Quando eu estou violentando uma mulher branca, eu estou violentando uma mulher. Eu reconheço como mulher, apesar de exercer a violência. Então existe esse abismo. Quem é que merece, na hora de ser vista pela sociedade com empatia, com cuidado, né? Quem é que é vista como humana? Quem é que merece o choro e textões nas redes sociais? A mulher branca. A sociedade, que é essa grande confusão que é a sociedade brasileira, que odeia o corpo da mulher, mas não suporta quando vê uma mulher branca que sofreu, ela vai atrás, ela corre atrás. Eu vi casos no Brasil, assisti casos de mulheres brancas que, ao dar uma entrevista, ela já condenou o homem. Ela já colocou ele na cadeia, ela já tirou ele da vida social. Casos de mulheres brancas, principalmente quando se relacionam com homens negros, né? Quando ela faz uma denúncia sobre violência, ela não precisa provar, ela não precisa ter um BO da delegacia. Ela vai, senta, dá uma entrevista e aquele homem não trabalha nunca mais. Porque ela é considerada humana. Porque ela não é considerada um bicho. Porque nosso corpo foi comercializado dessa forma, né? Há pouco tempo atrás, a França colocava mulheres negras no zoológico como animais. E isso ainda está no imaginário da sociedade brasileira, infelizmente. Por isso, esse é o grande desafio, ser vistas como humanos, até na hora da violência. E como nós, enquanto sociedade, aliás, o que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer, devemos fazer para a gente buscar um pouco mais essa igualdade de gênero mesmo, sabe? Não precisar, por exemplo, de um decreto presidencial para igualar salários entre homens e mulheres no mesmo cargo. Não precisar disso. Não precisar. Isso continua até na Inglaterra, né? Que eu acho que foi o primeiro lugar que fez isso, que teve que ter uma lei que igualasse. Nós estamos falando de países de primeiro mundo. De primeiro mundo. Nós somos subdesenvolvidos ainda.
Então, e aqui no Brasil precisou também do presidente fazer uma lei, sancionar uma lei para fazer isso. Então, assim, a discussão tá muito rasa ainda, né? Tá. Porque uma coisa que a gente ouviu, não lembro quem falou isso aqui, mas na gravação falou assim, o homem não vai precisar ouvir se ele quer ter filho. Foi quando a gente da gestada, a gente Vidal da gestada, ela comentou isso com a gente, falou assim, o homem não vai precisar ouvir isso. Se ele quer engravidar, se ele quer ser pai, antes de conseguir um emprego. A mulher ouve isso. Eu acho que o que cada um pode fazer... Eu acho que o grande segredo é humanizar o corpo da mulher negra. E aí mais uma vez eu trago. Existe um grande abismo entre mulheres brancas e negras. Em 15 anos de Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher branca diminuiu, a violência contra a mulher negra aumenta. Temos o caso de Marielle ainda que não foi solucionado. Isso, a gente está falando de violência, a gente está falando de desumanização do corpo negro, porque se amanhã é assassinada outra mulher negra, isso vira, né, o assassinato de Mãe Bernadette é tão impactante para a sociedade brasileira como a morte de Marielle. Então, assim, o grande desafio, eu acho que isso só melhora quando a gente humaniza a mulher, né? E esse processo de humanização da mulher negra. E quando a gente olha a mulher branca, que esse é o grande desafio também, e que a gente... que aí é um caso, estou tentando ser delicada e cuidadosa, porque a nossa comunidade, o Brasil, a branquitude brasileira é muito delicada, né? Então, assim, porque a misoginia, o ódio, a disputa, né? Quando o homem branco ele quer eliminar o corpo a mulher branca, enfim, eu não trabalho com a mente humana, não sei, mas existe uma coisa muito estranha aí, porque a África, ela valoriza a mulher, ela reconhece, não é que valoriza, eu reconheço a importância do ventre, não do ventre físico, mas a importância do feminino em qualquer corpo, até no corpo que nasceu com a genitália masculina. A importância do feminino, a África reconhece, não deveria ser um lugar de disputa. A humanização, então, sendo assim, respondendo a tua pergunta, desse corpo, entender como humano, o corpo da mulher negra, e o homem branco aí se entender, né, por que ele destrói e persegue tanto a sua própria mulher, apesar da mulher branca ter um papel importantíssimo dentro do racismo estrutural e do racismo e de suas violências, né? A mulher branca é uma figura importante, por isso que é difícil falar de feminismo quando você me traz, porque se a gente olhar quem manda prender o meu filho é a mulher branca, quem aponta, quem segura a bolsa, ela, se não fosse a mulher negra, a gente fala que a mulher negra ela move, ela é a base da pirâmide social e ela move a sociedade quando ela se movimenta, a Angela Davis fala. E realmente isso acontece, né? Desde a África, desde a primeira civilização. Nós somos responsáveis pelo crescimento do mundo de verdade, a gente produz isso. Então, assim, essa mulher, o desafio dessa mulher negra de ser vista como humana, né? É importante que a sociedade entenda que isso não ser visto como um ato de caridade só, apesar de ter todos os estatutos, todas as leis, mas entender isso como a mulher negra, como a importância dela para uma sociedade melhor. E a humanização do corpo da mulher branca também. E que a sociedade, que o racismo e que a misoginia e que os homens brancos, que a comunidade branca, através de todo o seu poder, deixe de exercer essa competição, né? O medo que o homem branco adquiriu da mulher branca, da vagina, gente, é uma coisa muito esquisita. Então, acho que precisa se analisar. Desculpa cair nisso, mas eu começo a analisar, eu falei assim, porque vem tudo de um medo. De um medo destruo através do meu medo. Claro, é violento, mas é isso. Então, acho que a minha resposta é essa, né? Brancos, se entendam, se estudem. E a Aninha comentou sobre isso, ela falou mesmo que esse feminismo atual não representa ela.
Porque enquanto as mulheres estão na rua, as mulheres brancas estão na rua rasgando sutiã e tal, brigando por alguns privilégios, a mulher preta está no fogão cozinhando para que elas façam isso. Inclusive, a gente cozinha, cuida dos filhos, arruma, é psicóloga, orienta em relação ao casamento fracassado, mesmo com a nossa, sem a gente ter nunca gozado, né? Sim. Sem nunca ter sentido orgasmo, prazer, sem nunca ter alguém... Deixa eu segurar sua mão, deixa eu botar uma foto na rede social. Mesmo com essa solidão e essas ausências em relação ao prazer, à vida, nós somos ótimas conselheiras em relação ao casamento fracassado. A gente cuida da violência psicológica e física que ela está sofrendo, enquanto nós estamos sofrendo violências. Então, é muito injusta, essa conta não fecha, não tem como eu dar a mão e falar, olha, ninguém solta a mão de ninguém quando você nunca segurou Sim. minha mão. Entendeu? E você falou um negócio agora sobre solidão, né, da mulher negra e tal. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nesses mais de 90 episódios. Repetir a mesma pergunta e poder te convidar diferente. Nós conversamos aqui com a sua xará, Kênia Bárbara. Ai, maravilhosa, linda, linda, parabéns, amor. E eu fiz a pergunta para a Kênia, ela me deu uma resposta. E eu te pergunto a mesma coisa, sobre a solidão da mulher negra. Porque em muitos casos, eu já ouvi alguns relatos de mulheres negras falando isso comigo já, que o homem negro se relaciona com a mulher negra para sair, para curtição, para uma noite, para o sexo. No matrimônio, ele escolhe a mulher branca. Como é que você vê isso? Vamos ver se a resposta vai ser parecida. Ai, meu Deus. Então... Essa é a nossa última pergunta. Nosso tempo está chegando, está no limite aqui já. Nossa última pergunta. Aqui, só para finalizar com chave de ouro. Ai, que ouro! Pra quem? Então, vamos falar a verdade, né? Existe... recentemente essa discussão foi para a internet, está sempre sendo debatida sobre a solidão da mulher negra, que é apontada pelos homens negros, né? Mano Brown escreve: uma negra com uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Mano Brown escreve isso. Uma negra com uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. É um homem negro, um dos mais respeitados, que eu mais respeito quando fala sobre os nossos problemas, é uma denúncia que ele faz. Então, uma realidade, é tese de mestrado, a solidão da mulher negra, a ascensão, os homens negros quando ascendem, né, socialmente, a troca que eles fazem. Isso é realidade, está escrito, né? Claudete Alves tem uma tese de mestrado. A gente não está falando que casamentos, as relações, elas se dão... no Brasil, a maioria dos casamentos são interraciais. Os dados do IBGE comprovam que os casamentos ainda são entre raças, né? Homem preto casa com preto e branco casa com branco. Os homens brancos ainda preferem as suas mulheres. Sim. E aí a gente consegue observar, através dessa música de Brau e vivendo, né? Eu sendo uma mulher negra que já casei 2 vezes, já me relacionei, me relacionei com algumas pessoas, eu fui casada com um jogador de futebol, né? Então convivi nesse meio, eu já escrevi muito sobre isso e falei muito sobre amor preto durante muito tempo. É um fato, existe a solidão da mulher negra, existe uma estratégia, de novo, o racismo, o grande culpado dessa história, que o homem negro, ele ascende socialmente, ele não reconhece a mulher negra, existe um comportamento diferente, existem expectativas diferentes em relação a esse corpo, que é uma coisa... De novo, preciso apontar que isso é estabelecido pela sociedade brasileira. E aí, mais uma vez, a gente tem um traço da misoginia e do machismo, porque o homem negro, quando ele é escolhido por mulheres brancas que os brancos não querem, né? Que a gente é uma coisa que eu também estou citando fatos, né? Os homens negros, quando eles ascendem, eles se relacionam geralmente com mulheres brancas que são rejeitadas pelos homens brancos poderosos, né? Sim, sim. São mulheres brancas que não precisam, na maioria das vezes, ter um grau de instrução muito grande, nem precisa da estética tão aclamada, né?
por eles mesmos, pela sociedade. Tem que ser extremamente magra. Não, não precisa. Não tem um critério. Ela precisa ser branca. E esse comportamento é misógino também. Porque a mulher entra como uma mercadoria. Agora eu tenho um carro, eu moro no endereço X, eu sou fulano de tal, minha conta tem tal, eu tenho tantas casas, eu posso ter uma branca. E eu vou ter aquela branca que o homem branco do topo da pirâmide social não quer. Né? Então, essa solidão, só falar, nós estamos, é difícil, eu tô aqui, guerreira, né? Eu escolhi me relacionar com homens negros e é um grande desafio, porque eu tô falando de uma comunidade que sofre, tem uma saúde mental muito comprometida por conta das violências que a gente vive. Essa contradição mesmo, né, que a gente vê, e mulheres negras estão aí denunciando e debatendo isso sobre a solidão, sobre a dita palmitagem, que muita gente acha errado falar sobre isso. Eu acho importante debater tudo. Vai, fala, sabe? Sim. Expõe as suas dores. Não é mentira. Existe uma mudança quando o homem negro ascende socialmente. A mulher negra também, mas existe ainda uma diferença muito grande, um abismo muito grande. Exatamente isso. Chegamos ao final. Kênia, brigadão, tá? Brigadão mesmo, de verdade. Gostamos muito aqui. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada. O papo fluiu. Reparou que a gente não falou da sua carreira como atriz? Meu Deus! Isso é uma falha. Tá vendo o que o racismo faz com a gente? Na verdade... Você vai me chamar, porque exatamente, eu tenho coisa pra contar. Exatamente por isso. Foi proposital. Então tá. É pra você voltar então aqui. Aceito. Não, gente, eu tô um tempão sem falar em rede social. Agora eu quero falar de racismo, eu quero viver. E aí eu venho, depois de um tempão, de um longo inverno, eu venho e falo em racismo. Quero falar, tenho vários projetos, atriz, Mangueira do Amanhã, muita surpresa boa, exposição, sou artista plástica, enfim, tem muita coisa. Vou voltar, vou cobrar. Tem que voltar, não, já tá feito o convite. Tá bom. Vou só marcar agora a data. Tá bom. Tá bom? E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Não deixe de seguir o podcast Voz Afro na rede social, no Instagram, no TikTok. E também inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe, comente, ative as notificações e vem com a gente. E até o próximo episódio.